dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente poder falar do livro dos médiuns para umbandistas. Hoje, nós estamos no capítulo que fala das manifestações físicas espontâneas. Nós falamos das manifestações físicas e a teoria de como elas funcionam. E hoje nós vamos falar de duas particularidades dessas manifestações físicas. Elas serem espontâneas e os fenômenos de transporte que são verificados no espiritismo. Tá? Nós sabemos que fenômeno de transporte para a Umbanda é uma outra coisa e nós vamos chegar lá. Tá? O que nós vamos colocar como pertinente naquilo que nós estamos falando? As manifestações físicas, elas são ruídos, barulhos, perturbações, como o lançamento de objetos, né? Que ocorrem de maneira a chamar a atenção do médium. Como a gente falou, todo fenômeno físico, ele há a necessidade de ter um médium presente, doador de ectoplasma, doador de fluido vital, para que o fenômeno ocorra. Então, qual é a finalidade desses fenômenos? Né? Esses fenômenos, eles ocorrem para chamar a atenção do médium. Muitas vezes, esses fenômenos vão ocorrer para que o médium perceba que ele tem mediunidade, que há algo que precisa ser mostrado para ele, que ele precisa ser direcionado, por exemplo, para um ambiente espiritual, para estudo. Então, nesse processo, ocorrem esses fenômenos. A partir do momento em que já foi avisado e a pessoa desperta para aquela atenção que foi chamada, o fenômeno cessa. Normalmente, Kardec, com o estudo, verificou que esses fenômenos, eles nunca ocorrem por espíritos superiores. São espíritos superiores que se valem de espíritos inferiores para realizar esse fenômeno de mediunidade de efeito físico. Tá? Então, dentro disso tudo, é mais chamar a atenção do médium para que ele precise observar determinadas circunstâncias. Observou, os fenômenos vão cessar. A espiritualidade não vai mais produzir aquilo. Ou seja, atingiu a sua finalidade. Chegou num centro espírita, chegou num terreiro umbandista, acabou a necessidade de ocorrer esses fenômenos. É muito importante, meus irmãos, que dentro desse processo todo que nós estamos falando sobre fenomenologia mediúnica para efeitos físicos, toda vez que nós nos depararmos com qualquer mediunidade de efeito físico, antes da gente acreditar que aquilo é um efeito físico, realmente nós precisamos buscar as causas materiais. Se nós buscarmos causas materiais e não conseguimos encontrar pela razão, pela observação daquele fenômeno, aí sim nós vamos levar em consideração que este fenômeno é um fenômeno mediúnico. Fora isso, nós temos o fenômeno mediúnico, ele é o último a ser pensado pelo médium. Antes, nós temos que eliminar as causas materiais que possam levar às mesmas manifestações físicas, para que a gente não sirva de superstição e sirva para pessoas que são interessadas em aplicar golpes, certo? Então, dos fenômenos de efeito físico, são essas coisas que eu queria falar. Agora, o fenômeno de transporte. O fenômeno de transporte é utilizado, essa nomenclatura transporte é utilizada no espiritismo diferentemente do que é utilizado na Umbanda.
No espiritismo, o efeito de transporte, o fenômeno de transporte, é um fenômeno de materialização, que também é considerado como uma manifestação de efeito físico. Mas qual a diferença? A diferença é: o efeito físico pode ser sempre será utilizado por espíritos mais inferiores, sempre supervisionado por espíritos superiores. Há a necessidade de um ou mais médiuns doadores de ectoplasma. Então, no efeito físico simples, vários médiuns podem doar para que manifeste aquele fenômeno. No efeito de transporte, na mediunidade de transporte, apenas um médium pode doar o ectoplasma. Como é que funciona o efeito físico? Os médiums ou médium doam o ectoplasma, o espírito inferior, mais vibracionalmente inferior, pega esse ectoplasma, joga a energia dele, mistura a sua energia, coloca no objeto em questão e manipula através do seu pensamento, certo? Então faz a manipulação. Pode fazer a vibração de sons no ambiente, luzes, batidas, portas que rangem, objetos que se movimentam e quebram, tá? Agora, qual a diferença para o médium de efeito de transporte? O médium de efeito de transporte, a primeira coisa ele tem que ser um doador potente de ectoplasma. Ele tem que ter uma afinidade com um espírito superior. Esse espírito superior, ele vai impregnar o seu perispírito. Ele não vai doar do seu perispírito energia. Ele vai impregnar o seu próprio perispírito. Com essa impregnação, ele vai manipular determinados objetos. Por exemplo, ele pode se materializar. Ele se impregna do ectoplasma do médium e materializa, por exemplo, a sua mão. Ele desmaterializa um objeto de um lugar e materializa em outro, pelas mesmas afinidades. Neste caso, o efeito de transporte, ele ocorre por um espírito superior. Não pode ser qualquer espírito. Ele só pode doador de ectoplasma apenas um, pela afinidade do ectoplasma com o perispírito do espírito superior que está sendo conectado ao médium, tá? E nesse processo existe uma peneira para pegar apenas o fluido mais fino, mais vibracionalmente elevado do próprio médium. Mas mesmo assim é um ectoplasma materializado em relação ao espírito. E a partir daí, o espírito de transporte, ele transporta objetos, materializa objetos como flores, vasos, joias, a mão do espírito, o próprio espírito inteiro. Existem casos em que o espírito se materializava, botava a mão dentro de cera quente e depois removia a mão dali e ficava impregnado ali a forma da mão do espírito. Isso existe um museu espírita. O fenômeno de transporte para o umbandista é você trazer o espírito negativado para o médium receber. Mas é num outro momento que nós vamos falar disso. Estamos falando de fenômenos de transporte, entre aspas aqui, entre parênteses, vou colocar fenômeno de materialização. Então fiquemos com muito axé. Toda essa fenomenologia que nós vamos utilizar
Por que é importante um médium umbandista saber? Porque nesses mesmos fenômenos de efeitos físicos, o médium espontâneo, o médium pode ser doador sem saber para um quiumba. E através desse processo, esse quiumba atrapalhar a vida do próprio médium. No fenômeno de transporte, nós podemos fazer hoje o médium umbandista doar o seu ectoplasma para materializações de, por exemplo, de trabalhos magísticos com velas, com ceras e de repente formar-se objetos ou formas em que o guia vai mostrar para o médium. Esse ectoplasma pode ser utilizado na cura, esse ectoplasma pode ser utilizado no trabalho espiritual, em fazer e desfazer magias negras, né? Em recomposição energética do perispírito de novos espíritos que são ajudados pela espiritualidade. Então, são exemplos do que pode ser feito. Então, que nós possamos terminar no dia de hoje, mais uma vez, essas questões que são relacionadas ao espiritismo e à Umbanda, à espiritualidade, na verdade. Muito axé a todos.